Diante de toda a situação que o país está passando, né, que o mundo está passando aí por conta deste vírus que está por aí, né, por conta dessa pandemia, muitas pessoas começaram a divulgar a música do Raul Seixas, O Dia em que a Terra Parou, como se fosse uma previsão, como se ele fosse um Nostradamus. Inclusive circulou um boato da profecia de Nostradamus por conta do coronavírus, e na real, eu procurei, isso tudo é mentira. Qualquer informação que você recebe hoje em dia por ter a internet é questão de perder 10 minutos e checar a informação. Muita gente perde alguns segundos compartilhando notícias e fake news sem checar, mas não tem o mínimo de vontade de conferir se essa informação é real ou não. Eu acho que é a primeira vez que eu vou falar de Raul Seixas aqui no canal. Diante de todo esse alvoroço por cima da canção O Dia em que a Terra Parou, eu procurei assim e juro pra vocês, em 1h30 eu levantei as informações que eu vou passar pra vocês agora. E não, ele não previu nada do que tá acontecendo, tá bom? Eu gosto muito do Raul Seixas, de toda a obra e da vida dele também. Eu acho a maior besteira esse negócio de ficar associando ele a satanismo e etc. O Raul Seixas sempre foi um cara muito estudioso, muito curioso acima de tudo. Então tudo que ele pudesse experimentar, ele experimentou. Em todos os sentidos, né? Tanto espirituais quanto químicos, digamos assim, né? Quando ele conviveu com o Paulo Coelho, que apresentou todas as drogas possíveis a ele. Inclusive, foi o que o levou ao fim, né? Muitas pessoas falam que é questão de pacto, etc. Mas não, ele simplesmente abusava muito de álcool, cocaína e tabaco, o que o levou ao fim, aí, novo, né? Ele morreu com 44 anos, é impressionante. Então vale ressaltar que o Raul Seixas é um artista atemporal, tá? A música que ele fazia lá naquela época vai refletir em algum momento na vida, porque esse tipo de artista, eles têm uma sensibilidade de captar problemas que eles veem na sociedade que vão além do tempo. Algumas coisas simples, como saber que toda a construção litorânea ali do Rio de Janeiro poderia causar problema depois de algum tempo. E isso nem foi achismo, foi vivência, porque ele estava passando o carro dele em frente ali, o litoral, e a maré subiu e pegou o carro dele. Eu acho que é uma coisa profética, já está na profecia, porque inclusive eu acho que todo mundo sabe que o Rio de Janeiro está abaixo do nível do mar, então isso eu acho que é um primeiro vômito, assim, é o primeiro anúncio. Olha lá, compadre, lá aterrou, então vamos lá, as portas do edifício estão fechadas e quem dançou fui eu, que o meu carro, sabe, foi jogado para cima e arrebentou o carro todo. Quer dizer, ainda bem que são para segurar a barra de onda, sabe? Por favor, a onda está certa. A onda tá certa. O que tá errado é esse negócio de aterro, botar edifício. Tomara que arrebente esse edifício todo aí, não arrebente. Você tá entendendo? São artistas como Raul Seixas e outros demais, como Renato Russo, Legião Urbana. Parece que país é esse? Foi feito agora. Que país é esse? Deveria ser o hino nacional brasileiro, mas isso é outra história. Muitos desses artistas, muitas de suas músicas continuam muito atuais, sempre, e nos ajudam a entender melhor o mundo em que vivemos e as situações pela qual passamos. Esta é a mágica da arte, né? A arte nos traz tudo isso. Então vamos à canção, né? O Dia em que a Terra Parou foi lançado em 1977 e agora voltou aí a fazer sucesso por conta da coincidência aí que estamos vivendo. Se você ler apenas o título, O Dia em que a Terra Parou, você provavelmente vai compartilhar isso imediatamente e falar, caramba, olha isso. Mas se você for paciente e ouvir a música inteira ou simplesmente ler a letra da canção, isso, ler a letra, eu disse, ler a letra da canção, você vai saber que na primeira parte do fim tem uma parte da canção que diz: e o aluno não saiu para estudar, pois sabia que o professor não estava lá. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar no dia em que a Terra parou. Reparem aqui que ele fala que o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. Diferente do que ele disse que o aluno não saiu para estudar, porque o professor não estava lá, ele ressalta que o professor não deveria lecionar porque não tinha mais conhecimento a ser passado, e não por conta de algo que o impedia de sair. E o professor não saiu para lecionar, pois sabia que não tinha mais nada para ensinar. Se você ler correndo por cima, vai realmente parecer que não tinha por que ensinar, porque estávamos aí em um caos e etc. Aqui o fato de não ter nada mais para ensinar vai muito além, na minha opinião. Algo que transcende a mente, o inconsciente coletivo.
nesse sentido, quase que uma elevação espiritual. Eu vou fazer um trecho a trecho, mas antes vamos voltar um pouco para a história. A canção O Dia em que a Terra Parou é o 7º álbum de estúdio da carreira solo do cantor e compositor brasileiro Raul Seixas. A música levava o mesmo nome do disco. Este foi o primeiro álbum de Raul, gravado e lançado pela gravadora Warner Music Brasil em 1977. Este álbum especificamente marcou a estreia de Raul Seixas em uma nova gravadora, que na época tinha o nome de WEA. Vale lembrar que nesse álbum também tem seus maiores sucessos, a canção Maluco Beleza, que se casa bem com esta canção, inclusive a música O Dia em que a Terra Parou faz até uma menção aí ao Maluco Beleza. Tiveram também outros sucessos como o Sapato 36 e No Fundo do Quintal da Escola. E também aquela que tem a participação do Gilberto Gil, Que Luz é Essa? Eu vou destacar que em todas as pesquisas que eu fiz, fala que no disco tem 2 incursões pelo funk nas faixas de Cabeça Pra Baixo e Tapa na Cara. Raul é acompanhado pela banda Black Hill. Esse disco literalmente representou uma ruptura estética para Raul Seixas. Ele mudou toda aquela roupa loucona e se apresentou de cabelo curto, vestindo terno, mas internamente continuando um maluco. Maluco beleza. E justamente por não estar mais com aquela imagem antissistema e rebelde, isso acarretou uma performance ruim nas vendas do álbum. Eu li um artigo que o álbum encalhava nas lojas mesmo sendo vendido a 2 cruzeiros. Uma moeda de 2 cruzeiros de 1961 hoje vale aí o que? Uns 5 reais. Eu até acho que relembrar Raul Seixas nestes momentos de quarentena seja um dos mínimos efeitos positivos de tudo isso, né? Afinal, a gente tá lembrando de um cara que contribuiu e foi muito importante pra música brasileira e pro rock brasileiro. Então vamos pra canção. O Dia em que a Terra Parou foi escrita em parceria com o compositor Cláudio Roberto, que tem como inspiração o filme de ficção científica que tem o mesmo nome, de 1951. O filme, lançado em 1951, chegou a vir para o Brasil com o nome de O Dia em que a Terra Parou. Foi dirigido por Robert Wise e conta a história de um alienígena que vem ao planeta para trazer uma mensagem de paz. E para demonstrar seu poder, o alien faz com que todos os aparelhos eletrônicos aqui da Terra parem de funcionar imediatamente. O filme, na época, foi um apelo pacifista ao fim da Guerra Fria, que estava ainda na sua fase inicial. E o filme foi baseado no conto Farewell to the Master, do escritor Harry Bates. Chega o alienígena Klaatu e seu robô Gort, e eles trazem um ultimato aos líderes da Terra para que acabem com as guerras e a corrida armamentista, o que estaria preocupando os habitantes de outros planetas. Talvez aqui faça sentido comparar a música com tudo isso, mas não tem a ver com o vírus. Vale lembrar que eu não encontrei nenhum documento do Raul Seixas dizendo ter inspirado a canção no filme, mas sim apenas a referência ao nome. O filme, que foi lançado aí no início da Guerra Fria, tinha a intenção de fazer um apelo de paz entre povos. Já a letra de Raul e Cláudio Roberto vai por um caminho parecido, mas não tão igual. Faz sentido que talvez os compositores tivessem um conceito de divisão social e de trabalho bem parecidos aí, o ponto de vista sociológico. O que fica claro na canção e o que levantou bastante confusão provavelmente foi que nela, Raul mostra o quanto cada um de nós desempenha uma função fundamental para o equilíbrio da sociedade, o que resulta em harmonia e solidariedade entre as pessoas. Essa noite eu tive um sonho de sonhador. Maluco que sou, eu sonhei, com o dia em que a Terra parou. Quando ele fala que teve um sonho de sonhador, não parece que é um sonho qualquer, né? Sonhadores têm grandes desejos. O sonho de um sonhador terá uma grandiosidade não comum. Maluco que sou, eu sonhei. Vale lembrar que Raul Seixas era conhecido como Maluco Beleza, né? Título de uma música que inclusive aparece no mesmo álbum, O Dia em que a Terra Parou. Ele começa a descrever que no dia em que as pessoas do planeta inteiro resolveram que ninguém ia sair de casa, como se fosse combinado em todo o planeta. Naquele dia, ninguém saiu de casa. O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabia que o patrão também não estava lá. A dona de casa não saiu para comprar pão, pois sabia que o padeiro também não estava lá. E o guarda não saiu para prender, pois sabia que o ladrão também não estava lá. E o ladrão não saiu para roubar, pois sabia que não ia ter onde gastar. No dia em que a Terra parou. Eu cheguei a ver uma interpretação que para algumas pessoas, este ponto aqui, diria que isto seria o conceito de divisão social do trabalho
a partir de Karl Marx. Eu não duvido do que Raul Seixas poderia pensar, afinal ele era um cara culto, lia demais, estudava, conversava com muitas pessoas. O cara chegou a conversar com John Lennon. Para Karl Marx, o trabalho gera uma hierarquia social entre uma classe que é a dominante, dona do capital, e a classe trabalhadora. Poderíamos até levar por esse lado como crítica política. Raul era bem politizado. Inclusive, mais pro final da canção, tem uma parte que fala: o comandante não saiu para o quartel, pois sabia que o soldado não estava lá. E o soldado não saiu para a guerra, pois sabia que o inimigo não estava lá. O paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar. Ou seja, não tem nada a ver com essa pandemia. Pode compartilhar a música do Raul, fica à vontade, mas para de falar que é por conta dessa pandemia. A própria letra se explica. Inclusive, esse trecho que eu acabei de citar é o trecho que mais carrega uma mensagem pacífica, sem exército, sem inimigos. Afinal, sem exército e sem inimigo, não há sentido haver uma guerra. E fazendo essa ligação de que Raul conhecia bem o Lennon, né? Imagine, parece que eles estavam bem alinhados com o pensamento. Sem religião, sem guerra, enfim. E claro, vale a pena lembrar que a música foi composta quando o país ainda vivia sob uma ditadura militar. O que pode deixar bem claro o tom de crítica velada ao regime nestes versos. Você estava falando que foi praticamente expulso do país, né? Conta essa passagem. Praticamente não, eu fui expulso. Fui pego no aterro, no aterro lá no Rio de Janeiro, uma avenida grande que tem, chamada Aterro do Flamengo. E de noite num táxi, fecharam o táxi, o carro do polícia fechou o táxi, um carro da DOP, só uma pala. Aí me levaram para a delegacia, me questionaram. Quando viu que eu não sabia dizer o nome dos membros, eles me fizeram muitas perguntas, né? Até onde nasceu Chacrinha, para saber se eu sabia mesmo. Não sei por que cargas d'água. Me levaram, então, nu, com a carapuça preta na cabeça, para um lugar que eu creio que seja Realengo, longe do Rio de Janeiro. E fiquei num calabouço, né? Sendo inquisitado por 5 pessoas, cada uma da personalidade diferente, né? E elas queriam saber, uma era boazinha, a outra era uma pessoa rude, que batia, né? Batia em mim. E eu queria tomar choque nos testículos, né? No choque elétrico. Doeu pra burro, um negócio sério mesmo. Depois de 3 dias, ou 4, nesse calabouço, eu fui vestido, né? Minha roupa estava limpa. Tinham lavado as roupas. Eu fui para o aeroporto. Fui levado para o aeroporto. Eu fui despedido lá no aeroporto com a roupa do corpo. Eles tinham tratado do meu passaporte e tudo. E eu fui embora para os Estados Unidos, morar 1 ano. Foi ordem de prisão do 1º Exército. Talvez uma crítica ao conformismo, simplesmente querendo trazer que é importante sabermos que precisamos uns dos outros, embora muitas vezes a gente não dê conta disso, né? Cada um desempenha uma função essencial na sociedade. Raul era um cara muito ligado ao místico, né? Ao misticismo. Tem uma história muito interessante da composição deste álbum, aliás, da gravação deste álbum, que eu vi em um trecho do Canal Brasil, um documentário, em que Raul Seixas chegava no estúdio totalmente acabado, alcoolizado, de ressaca por noites de farra, e ele levava junto com ele um pai de santo que fazia um passe, fazia umas orações, e ele ia lá e se transformava e gravava a canção. E ele só conseguia gravar uma canção por dia. E direto, não teve take 2. De acordo com o responsável pela gravação, sem o Sr. Guimarães, que era o pai de santo, não sairia disco. Ele tava doidão, que não sei o que ele não conseguia fazer mais nada, não conseguia gravar disco, não conseguia gravar nada. Eu fui conversar com ele, mas Oleira, fica tranquilo, tem um cara aí chamado Seu Guimarães. Ele vai pro estúdio comigo, chega lá, ele me dá um passe. Cara, eu canto que nem um passarinho. Aí eu falei, pô, continua a loucura. Aí veio esse senhor chamado Seu Guimarães. Aí eu peguei a música, coloquei na técnica e vi o fone pra ele, tudo certo, coloquei. Aí o cara chegou lá, realmente ficou dando lá
rezando ele, não sei o quê. Aí ele falou, Mazoleira, solta. Eu, pum, soltei a mão. Ele cantou de primeira. Aí eu falei, porra, esse negócio funciona mesmo, meu. Aí quando eu fui fazer a segunda, já não tinha mais nada. Ele falou, agora esgotou, só amanhã. Cantava uma música por dia, então a gente levou uns 10, 12 dias cantando o disco inteiro. Então, com toda essa história mística por trás da gravação da canção e obviamente também das composições, o que mais faz sentido pra mim é que a canção retrate exatamente uma ascensão da consciência espiritual, cósmica, energética, seja lá o que for, em que todas as pessoas ao mesmo tempo pararam de fazer as coisas. As guerras deixaram de acontecer, as doenças deixaram de acontecer. É como se fosse a cura da humanidade. Simplesmente o dia em que a Terra parasse. Afinal, quem é mesmo a doença da Terra?